A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos em Direito da Moda, tem a honra de apresentar o webinar Aspectos Jurídicos e Práticos da Fotografia de Moda, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela UAB. Entre a UAB e a ONU, educação de qualidade e trabalho digno, além de crescimento econômico. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa ilustre presidente, doutora Thaís Toski, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da UAB São Paulo. Boa noite a todos. Eu estava no mudo, nem tinha percebido. Danila, muito obrigada. Muito obrigada a Fabiana também, que são os funcionários da OAB que estão nos acompanhando aqui hoje. Agradeço ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, por todo o apoio disponibilizado a todas as comissões e a toda a advocacia do Estado de São Paulo, em especial desde o início da pandemia, quando colocou à disposição que continuássemos o nosso trabalho de difusão de conhecimento através dessas novas plataformas, inclusive isso está possibilitando que nós tenhamos assim encontros muito importantes e especiais, como hoje vai acontecer aqui conosco. A nossa painelista está em Nova York, falando conosco ao vivo aqui. Então, é uma alegria muito grande. Então, muito obrigada, presidente Caio, por todo o seu apoio e a toda a sua diretoria. Agradeço também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, doutor Alexandre Rolo, pelo todo o apoio durante todo esse trâmite, durante todas as nossas atividades. Eu vou passar a leitura do currículo da nossa palestrante, da nossa debatedora de hoje. Gostaria só de ratificar que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, estar com você, Andréia, estar com você, Isa. São 2 pessoas muito queridas para mim. Então, é uma satisfação ainda falar de um tema que é um dos meus temas favoritos também. É difícil, né? Falar, nossa, Thaís, qual área que você gosta do Fashion Law? Eu gosto de muitas. Eu atuo em algumas específicas, outras eu sou apenas uma entusiasta, mas especificamente na área de direito de imagem, de direito autoral, que é o que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, tanto os aspectos práticos quanto os jurídicos. Essa é uma das minhas áreas de atuação. Então, razão pela qual eu me sinto assim um pouco mais entusiasmada do que o normal para que a gente converse aqui sobre o tema hoje. Como quem está habituado a acompanhar os nossos webinars sabe que nós temos um roteirinho, nós seguimos um roteiro. Eu estabeleci isso desde o primeiro evento que nós fizemos, porque eu acho que isso é importante para que as pessoas tenham uma ideia de que nós vamos falar, do que nós vamos debater, e possa pensar eventualmente em perguntas que queiram fazer. E eu peço, gente, só a gentileza de que deixem as perguntas para o final, tá? A gente vai acompanhar no Q&A, que é onde a Danila falou, que é mais fácil mandar no Q&A do que no chat, porque no chat às vezes se perde a pergunta e nós não conseguimos visualizar. Então, mandem no Q&A, por favor, que facilita a nossa vida. E deixem para o final, tá? Então, sem mais delongas, agradecimentos feitos já, vamos começar. A nossa expositora é a Andréia de Andréia, graduada em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduada em Jornalismo de Moda e fotógrafa com cursos no International Center of Photography em New York, atua no mercado da moda e da fotografia em New York e trabalha como colaboradora e fotógrafa para diversas revistas e websites, seja na cobertura de importantes semanas de moda, como México Fashion Week e New York Fashion Week, ou ensaios e editoriais fotográficos para marcas e estilistas de várias partes do mundo, bem como do street style nova-iorquino.
A nossa debatedora é Isabela Pari Bortolotti, advogada, graduada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, especialista em Direito Processual Civil, pós-graduanda em Direito Empresarial, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da 38ª Subseção de Santo André da OAB São Paulo e uma querida amiga. Seja muito bem-vinda, Isa, é um prazer ter você aqui conosco, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto você é especial. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Eu não consegui compartilhar o link daqui do Zoom direto nas minhas redes sociais, porque eu não sei o que o Instagram tem. Alô, Instagram, você está dando erro desde ontem, eu não consigo colocar o arrasta com o link para participar do nosso evento, está travando, então, por favor, deem um jeito nisso. Então, sem mais delongas, gente, começando, eu vou abrir aqui só o nosso roteiro para que a gente vá seguindo uma ordem. Vamos lá. O primeiro, a gente vai para a definição legal e prática do que é a fotografia. Aí eu coloquei aqui, entre parênteses, alguns conceitos comuns e jurídicos, seja sob o aspecto do direito autoral ou sob o aspecto do direito de imagem, diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Como vocês perceberam na leitura do currículo da Andréia, gente, ela é advogada e fotógrafa, só que ela tem a experiência de como funciona nos Estados Unidos. Lembrando sempre para quem está nos acompanhando que a legislação de direito autoral ela não é uníssona, ela não é única, ela é específica em cada país e ela tem as suas características, a sua especificidade de acordo com a localização. Por isso que eu acho importante a gente ter essa troca, porque nós vamos fazer alguns comentários de como é o funcionamento aqui no nosso país e de como é o funcionamento lá nos Estados Unidos. Então, a gente começa já pelo fato de que a fotografia ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto do direito de imagem e o aspecto do direito autoral. Do direito de imagem é a questão, inclusive eu estava falando sobre isso numa live que eu fiz anteriormente com a Márcia. Márcia, você está nos acompanhando? Obrigada. Aqui no Brasil, o direito de imagem ele tem uma dupla proteção, tanto sob o aspecto da Constituição Federal, quanto pelo nosso Código Civil. Então, essa dupla proteção, ela demonstra assim, a importância que o legislador deu para essa matéria, a partir do advento da nossa Constituição Federal, e de que realmente, gente, não é simples como muitas vezes as pessoas acham, né? Essa imagem está dando sopa aqui no banco de imagens do Google, começando já pelos dois erros crassos, né? A imagem não está dando sopa, a imagem, alguém está naquela imagem e alguém tirou, alguém é o autor daquela imagem. E o Google não é um banco de imagens, então que fique muito claro essas duas características iniciais aí. Inclusive o Google passou a oferecer naquela plataforma do Google Images mesmo, uma especificidade nas fotografias, que aquelas que estão disponíveis para serem compradas e utilizadas, porque sim, você precisa comprar, a pessoa que tirou a foto vai ceder os direitos para que você utilize aquela fotografia por um determinado valor. Inclusive, ele coloca a informação, o link onde você pode comprar, o site que você pode comprar. E não pensem, gente, que você pode pegar a imagem, utilizar e ficar por isso mesmo, não é? Você vai estar infringindo aí duas situações, a imagem da pessoa que não te deu autorização para que você use, principalmente se for com fins comerciais. Inclusive a gente já tem um entendimento jurisprudencial aqui no nosso país, por causa de uma súmula do STJ que diz que prescinde de comprovação o fato de você ter que pagar uma indenização se você utilizar a imagem de terceiros com fins comerciais. Então, a pessoa não precisa provar que ela teve nenhum tipo de prejuízo. Se você usou a fotografia dela com finalidade comercial, sem autorização, você vai pagar uma indenização.
E, além disso, tem a questão relacionada aos direitos autorais patrimoniais. A pessoa que tirou a foto, o fotógrafo, ele tem o direito sobre a criação dele. E a fotografia é considerada uma criação do espírito, como está ali, do espírito humano, como está ali disposto no artigo 7 da nossa legislação de direito autoral. Então, muita atenção com isso, gente. Não pensem, a Andréia vai falar um pouco para a gente a respeito do street style, dos eventos, de tudo aquilo que a gente sempre vê nas revistas, vê na televisão, enfim, já pôde participar, já teve essa oportunidade. Às vezes as coisas parecem mais simples do que efetivamente são. Então, lembrem-se sempre disso, dessas informações. Então, sem mais delongas, eu passo para a nossa querida Andréia, e logo depois da Andréia, a Isa, para você fazer suas considerações, tá? Boa noite. A palavra é sua. Boa noite, Thaís. Boa noite, Isabela. Um prazer estar aqui com vocês. É um assunto que me interessa muito, justamente porque eu sou advogada e fotógrafa, então fiquei muito animada quando você me fez o convite, duplamente animada. E um prazer estar aqui com todos vocês e estar novamente no OAB São Paulo, que foi durante muito tempo minha casa aí no Brasil. Bom, pessoal, eu moro em Nova York há 10 anos, né, fotografando moda, né, New York Fashion Week, fotografando moda de rua e fotografando editoriais, marcas que venham para cá e queiram fazer editoriais na rua, principalmente. Então, a rua é meu local de trabalho. E considerando um pouquinho do que você falou, assim, Thaís, eu acho que o que temos aqui muito, muito parecido com o Brasil, né? Talvez as legislações sejam muito parecidas, é com relação dessa disponibilidade que a fotografia ela tem o direito autoral e ela tem o direito de propriedade, que é quando você pode ceder a propriedade, você nunca pode ceder o direito autoral, na verdade, porque né, eu vou ser sempre fotógrafa daquela foto, mas eu posso ceder o meu direito de propriedade para que outra pessoa utilize. E o que realmente eu acho que é muito marcante na parte de direitos que a gente tem com relação à foto é o lado comercial que essa fotografia vai ter. É essencial, na verdade, o lado comercial, se a gente for entender o direito daquela foto. Uma foto vista pelo âmbito de arte, né, ela pode até ser colocada num museu, por exemplo, numa galeria, mas ela não tem esse âmbito de publicidade, né, de você vender algo. Na hora que você vende algo, você precisa de autorização da pessoa que foi fotografada. Eu, como fotógrafa, eu tenho que pedir essa autorização, né, eu tenho que ter expressamente essa fotografia, porque eu vou estar usando comercialmente a foto, né? No meu caso, aqui com o meu street style, né, que eu estou no público, nos Estados Unidos, na primeira emenda aqui dos Estados Unidos, o que eles mais prezam é a liberdade de expressão. Então, a fotografia, como arte ou como qualquer coisa que você expresse a sua opinião, está acima de qualquer coisa. Então, se eu estou na rua, né, e fotografo alguém que apareça na minha foto, eu não preciso de autorização daquela pessoa para aparecer, porque eu estou usando a minha fotografia para mostrar um acontecimento histórico, ou para mostrar uma arte, ou para mostrar a moda, né, a cultura americana, o que seja. Então, isso aí, eu estar na rua, o público me protege com relação a esse direito de autorização de imagem, né? Então, eu tenho muito mais liberdade de trabalhar se eu estou na rua, que é o meu grande, né, onde eu trabalho, que é o meu estúdio. Por um outro lado, assim, se a gente for pensar na rua, né, como um todo, isso começou a gerar alguns problemas, porque teve um caso aqui há muitos anos atrás que o fotógrafo, as pessoas estavam na rua, só que ele começou a tirar fotos, ele deitava e tirava foto das pessoas de baixo para cima. Então ele pegava as pessoas por baixo da saia, e ele dizia que estava em local público e que a pessoa estava vestida e que era só uma questão de foco, de onde ele estava tirando a foto. E por incrível que pareça, na época houve um processo e ele ganhou. Ele ganhou. Nossa! Ele ganhou justamente baseado na primeira emenda aqui nos Estados Unidos da liberdade de expressão. E depois disso houveram umas emendas, né, que proibiram, obviamente, né, esse tipo de ação, e que vieram leis que falaram que se a pessoa realmente não gostasse de ter aquele tipo de imagem vinculada, era proibido, né, vincular. Mas, de qualquer forma, é muito forte aqui nos Estados Unidos o direito de você fotografar na rua.
muito forte. O que eu sinto muito, as minhas barreiras estão, por exemplo, se eu vou num local como um museu, né? O museu, normalmente, ele não deixa você fotografar uma exposição de arte. Ele tem a plaquinha ali que você não pode, principalmente numa exposição que não seja permanente, né? Que seja temporária, que esteja por 2, 3 meses aqui no museu. Então, é proibido que você fotografe. Então, eu, como fotógrafa, eu tenho um press que eu vou antes de abrir para o público, aí eu posso fotografar. Então, os museus, às vezes praças públicas, todas elas você precisa de autorização. Você não é que você possa entrar em qualquer lugar e sair fotografando. Não é assim. O Lincoln Center, que é um lugar de arte, que tem 3 prédios bonitos, um tem balé, o outro tem filarmônica e o outro tem a ópera, no centro dele ele tem uma fonte. Se eu entrar ali com uma modelo, né, e está caracterizando que eu vou vender aquelas fotos, que aquilo ali vai ser comercial, que ela está posando para mim, né? Não é uma família que está ali turistando, né? Eu estou com uma equipe de fotógrafos, luz, maquiadora, eles não me deixam fotografar, eles perguntam se eu tenho autorização, porque eu vou usar essa imagem comercialmente, eu vou vender essas imagens. Então, isso me bloqueia. Agora, se eu entrar ali com uma família, né, que eu também faço fotografia de família, e colocar todo mundo na fonte e fotografar, não tem problema nenhum, porque eu estou fotografando para a família, não é um comércio que eu estou fazendo daquilo, né? Então, eu acho que o que é muito sutil, às vezes, né, até onde vai essa tua liberdade, né, de estar no público e porque é público você pode fotografar. Tem um outro caso muito interessante aqui nos Estados Unidos, que a pessoa fotografava os vizinhos na casa deles, da janela, e aqui todo mundo era um do ladinho do outro, então ele fotografava os vizinhos. E pode ou não pode? Né? Então, os vizinhos entraram com uma ação contra ele, porque ele fez uma exposição numa galeria com essas fotos. E ele ganhou também. Porque se o vizinho está ali com a janela aberta, sem cortina, ele pode ser fotografado, ele está no público. Então, agora, aí o que a justiça aqui falou, o que os tribunais falaram? Se ele tivesse feito camisetas com essas imagens e vendido essas imagens, aí ele já teria infringido, seria um crime. Mas o que ele fez não foi considerado crime. Ele fotografou os vizinhos e fez uma exposição numa galeria de arte e não teve problema nenhum, porque ele estava num local público quando ele fotografou e os vizinhos estavam de janela aberta, né? Estavam com a cortina aberta, estavam correndo esse risco. Então, eu acho assim, é sempre muito sutil, eu acho, e eu acho que é muito perigoso, né? Eu sempre tenho cuidado, Thaís, de qualquer lugar que eu esteja, perguntar se eu posso fotografar. Eu sempre tenho, não que eu peça autorização por escrito, não, nada disso, mas eu invado, eu fico um pouquinho cuidadosa para que a pessoa, mesmo em eventos, às vezes eu fotografo eventos, né, de moda, que eu percebo que algumas pessoas fazem assim quando eu estou fotografando, quando eu chego com a câmera. Eu não forço, eu não preciso fotografar aquela pessoa que não quer ser fotografada. Tem outras ali que querem ser fotografadas, né? Que não... Então, para que eu vou, né, fazer com que ela fique constrangida, né, com a minha presença, né, com a minha câmera? Eu acho que não. Eu acho que o fato da fotografia tem sempre que ter essa percepção. A gente tem que saber até onde o nosso limite, mesmo que a lei fala você pode ir porque está público, mas se eu estou vendo que estou incomodando a pessoa, eu, né, como fotógrafa, eu realmente não gostaria, eu me coloco na posição dela. Se eu não quisesse ser fotografada, mesmo estando numa rua, por exemplo, né? Então, você pode fotografar aqui crianças, policiais. Agora, muitas vezes eu vou fotografar criança e a mãe fala, não gostaria que fotografasse. Ok, eu não fotografo, né? Por que eu vou fotografar uma criança que a mãe não quer? Mas eu poderia. Se a criança está no Central Park, brincando no parquinho, e eu quiser fotografá-la, eu posso, né? A lei me permite porque ela está num ambiente público. Se eu quiser fotografar no metrô uma pessoa, eu posso. Dentro do metrô, eu posso. Porque nós estamos no público. Então, o público aqui é muito forte. Mas eu acho que eles tentam sempre ter um pouquinho do direito à privacidade, que eu acho que também é importante, né? E hoje em dia, com as mídias sociais, você não sabe onde que essa foto vai parar. Então, eu acho que é muito rápido, né? Hoje, você pega uma câmera ali, você está com o seu celular na mão, você fotografa e joga na rede isso muito rapidamente. E abrange muita gente, isso corre o mundo inteiro, de repente. Então,
é muito diferente do que um tempo atrás. Então, o que eu acho é que a sociedade, com a fotografia, a gente vem se adaptando, né? Mesmo nos desfiles de moda, né? A gente vai aqui no New York Fashion Week, a gente vê toda a primeira fileira está com o seu celular tirando a mesma foto que eu estou ali no pitch dos fotógrafos. E, inclusive, eles nos atrapalham, porque eles colocam o celular para frente, assim, eles vão indo com o celular até onde eles podem ir com o celular, né? Então, muitas vezes os fotógrafos falam, por favor, primeira fila, coloquem os celulares para dentro. Mas aquela foto, Thaís, Isabela, ela já vai estar veiculada antes da minha foto. Porque a minha foto vai ser trabalhada, a minha foto vai para uma agência ou vai para a marca. A minha foto vai demorar muito mais para sair do que a foto feita no celular, né? Ali que direto já foi. Então, eu acho que a sociedade, de uma certa forma, está se adaptando a todos esses movimentos, né, que a fotografia invadiu junto com o celular e junto com a internet. Foi uma coisa muito evasiva, né? Se a gente pensar bem, todo mundo hoje é fotógrafo, né? E numa Fashion Week todo mundo quer fotografar, né? Todo mundo quer fotografar modelo, todo mundo ali na porta, tá todo mundo naquela coisa de quem quer aparecer mais, né? Tem as pessoas, os influencers que querem ir, querem ser fotografadas. Então, eu acho que é tudo uma questão da gente, com o tempo, né, e com as modernidades que estão surgindo, a sociedade se adaptando a isso e vendo os limites do que seria o público e o que seria o privado. Eu, aqui em Nova York, me sinto muito à vontade para fotografar, muito, porque eu sinto que eu tenho esse amparo da lei, né, que se eu estou num local público, eu posso fotografar. Né? E eu obedeço muito quando eu não estou. Museus ou locais, né, que aparentemente, restaurantes ou mesmo em lojas. Às vezes eu estou numa loja e eu não posso fotografar. E eu pergunto antes, porque tem lojas que dizem não pode fotografar dentro da loja. Por mais que você ache que aquilo é um espaço público, não é um espaço público, é um espaço privado. Então, a gente tem que sempre saber o que é público, o que é privado, né? E até onde vale a pena puxar uma briga com alguém. Eu acho que às vezes não vale tanto a pena assim. Então, eu não sei se no Brasil como é que isso funciona, numa loja, por exemplo, como é que numa loja você pode entrar e fotografar, por exemplo, uma arara ou alguma coisa assim. Isso eu não sei como é que funciona no Brasil. A gente tem uma série de peculiaridades aqui em relação à legislação do direito de imagem. Já começa pelo fato, por exemplo, as exceções do direito de imagem, do pedido de cessão, são as pessoas públicas, se for a título informativo, uma pessoa pública, em algum determinado compromisso público, fotografa, vai para o jornal, para a revista, ok. Uma outra situação são as divulgações necessárias à administração da justiça ou manutenção da ordem pública, ou seja, a pessoa é um foragido da justiça, procurado, um acusado, vai lá, tira a fotografia dele e disponibiliza nos jornais, revistas, entendeu? Então, são essas as exceções mais comuns ao direito de imagem. No restante, se você tiver qualquer fulcro de utilização comercial da imagem dessas pessoas, tem que pedir autorização sim. E se você não pode entrar também numa loja e fotografar, inclusive, logo quando teve o boom dos bloggers aqui no Brasil, elas faziam muito look em lojas populares, Zara, C&A, enfim, e postavam as fotos. Essas lojas começaram a impedir que se fizesse isso, tanto que as pessoas deixaram de fazer fora do provador e passaram a fazer dentro dos provadores, de uma forma meio que clandestina, porque também precisa autorização. Alguns locais aqui em São Paulo, por exemplo, o Jardim Botânico, onde se fazia muitos ensaios de pré-casamento, de crianças, de grávidas, começou a cobrar, por exemplo, você tem que pagar uma taxa e fica disponível lá 2, 3 horas para que você possa tirar essas fotografias, justamente porque eles viram nisso como uma forma de aproveitar esse valor e retornar para a instituição ou para o parque, por exemplo. Então, a gente tem aí uma mudança nesse sentido de entendimento em relação à questão da fotografia e
de que finalidade você vai utilizar aquilo. Mas, óbvio, tem muita gente ainda que trata a foto e pensa que, por exemplo, está nos Estados Unidos, onde se tem uma maior liberdade, como você mesma colocou aí pra gente. Só que não é. Aqui no Brasil, a coisa não é dessa forma. E a gente sabe que nos Estados Unidos, a obediência à lei é uma coisa bem maior do que a nossa aqui em determinados momentos, infelizmente. Mas eu tenho fé de que a gente ainda chegue lá algum dia. Então, isso é incrível. Assim, desculpa te interromper, mas só falando sobre isso da obediência que você está levantando, que eu acho também que é uma coisa muito interessante. Aqui no Central Park, eles dão direção para você andar. Você não anda para onde você quer. Todo mundo anda para o mesmo sentido horário. E você não vê ninguém andando no sentido anti-horário. Então, assim, a lei, eles realmente seguem nos mínimos detalhes, até na hora do lazer. Se tem uma lei para ser cumprida, vai ser cumprida. Não digo que eles também não desobedeçam nenhuma. Por exemplo, você não pode levar bebida alcoólica para o Central Park. Mas a gente vê que as pessoas levam. Porque colocam o vinhozinho numa sacolinha, que você não vê o que tem ali, e é vinho, né? Ou é uma cerveja. Mas, assim, eu acho que eles cumprem muito lei. Eu acho que isso que você falou, né? Não pode fotografar no Lincoln Center. Ninguém está ali tentando dar um jeitinho de fotografar, né? Ou numa loja, né? Não tem realmente isso. Eles seguem a lei. Eu acho que a lei aqui é uma coisa que realmente, essa é uma diferença grande, talvez, entre o Brasil e os Estados Unidos, porque eu acho que eles seguem as pequenas, assim, às vezes, assim, mesmo, falar novamente do Central Park, às vezes tem um campo ali que tem uma gradezinha bem baixinha, você poderia pular, mas está dizendo, esse campo está em manutenção, você não vê ninguém, você não vê nem os esquilos no campo, você não pode entrar. Então, eu acho que isso também é uma coisa que te dá daí mais liberdade no que você pode ter liberdade, porque você sabe cumprir a lei de não ter a liberdade, né? Então, talvez no Brasil a gente comece a cercear muito, porque as pessoas acabam extrapolando essa coisa, né, de não obediência. Então, você vai colocando mais lei, que talvez aqui... E o que eu acho que aqui realmente é muito importante essa liberdade de expressão, é o que rege, assim, a carta deles, é o que rege né, a lei do país, é a liberdade de expressão. Então, eu acho que isso é muito forte para o americano. Isso vem acima de qualquer coisa para o americano, né? E como a gente falou, as coisas foram mais ou menos, né? Tem um pouquinho do direito de privacidade, né? O estatuto, né, dos direitos. Temos que ver o que vai fazer para poder adaptar. Mas eu acho que a liberdade de expressão é o que realmente está acima. E o que você falou, se é comercial ou não é comercial. São as duas coisas que separam claramente. Sendo comercial... Não tem jeito, você tem que ter uma autorização expressa, você tem que ter um contrato. Se você for vender aquela imagem comercialmente, publicidade do produto, isso aí isso nós somos igual, assim, aqui é nos Estados Unidos e aí no Brasil não tem diferença com relação a isso. Sim. Eu acho interessante isso, Andréia, porque culturalmente quem acompanha os filmes, seriados, enfim, a gente sabe que a cultura norte-americana em relação a filmes e séries, ela é muito forte. Então, as pessoas estão habituadas a determinadas situações. E uma delas é esse aspecto de prevalência da liberdade de expressão em detrimento da liberdade individual, vamos supor, assim. Que há uma discussão muito grande nisso. Aqui no nosso país, às vezes a liberdade de expressão, ela é confundida com... Aí eu só lembro de uma frase que a minha mãe sempre falava quando eu era criança, que ela aprendeu com a minha avó, né? Não confundir liberdade com libertinagem, né? São duas coisas bastante diversas. A sua liberdade termina onde começa o direito do outro. Então, eu acho que as pessoas têm que refletir muito ainda sobre isso. A gente tem um longo caminho e entender que a imagem, ela não tem só o atributo físico, isso que a gente está vendo, o significado clássico. A gente tem a imagem atributo propriamente, que é a significância da pessoa ali inserida naquela sociedade. Qual a importância dessa pessoa? Ela é uma pessoa pública? Ela não é uma pessoa pública? Isso vai interferir de que forma na vida dela? Então, isso tem que ser muito observado e discutido. Isa, por favor, faça suas considerações. Eu tenho várias considerações e perguntas também para a Andréia, porque
Quem me conhece sabe que eu sou super fã de Nova York, assim, nossa, se eu tiver um lugar para escolher para viajar, eu sempre vou escolher Nova York. É assim, bom, fico feliz. Somos duas, então, apaixonadas por Nova York. Nossa, eu sou super apaixonada. Então vamos as três. E primeiro eu queria fazer um comentário, até agradecer a Thaís pelo convite, a Andréia aqui pela oportunidade da gente bater esse papo tão gostoso e é tão interessante, né? Como a Thaís estava falando, de que o pessoal acha que Google é banco de imagem, como também acha que o Pinterest também é, né, Thaís? Porque no Pinterest você já tem tipo um foco diferente das imagens. Por exemplo, eu procuro imagem de Nova York. As imagens têm algum efeito, já tá uma coisa mais diferente, né? Parece uma coisa mais profissional. As pessoas pegam lá e acham que, porque tá no Pinterest, pode. Não é assim, né, gente? Né, Thaís? E também eu queria comentar o caso que a Andrea falou, da pessoa que fotografou os vizinhos. A hora que ela começou a contar, eu falei assim, gente, que janela indiscreta, né? Aquele filme do Hitchcock, né? Assim, Hitchcock, né? Assim, eu acho muito delicado esse ponto, porque as pessoas estão dentro da casa delas, né? Então, mesmo que a janela esteja aberta, enfim, muito polêmico. Claro, é porque o que eles pensam, o que eles falam, Isa, é que o fotógrafo está em local público, né? É muito polêmico isso, né? Eu estou no local público, mas eles não, eles estão dentro da casa deles, né? Mas do local público que eu estou conseguindo vê-los e eu posso fotografá-los. Então, é muito louco isso também. Eu acho que, para mim, é uma invasão de privacidade muito grande. Eu estou dentro da minha casa, né? Se eu fechei ou não fechei a cortina, para mim, isso não é o ponto. O ponto é que eu estou num lugar privado, que é a minha casa. Você quer um lugar mais privado que a sua casa, gente? Onde você se sente à vontade, né? Enfim, você vai estar na sua casa e a pessoa tirando foto. É muito janela indiscreta para mim. Muito. E nos casos dos Fashion Weeks, hoje em dia a gente vê que as influencers, o ponto principal que elas são convidadas é para passar essa informação rápida, né? De estou gravando o desfile, tanto que assim, muitas vezes é a oportunidade das pessoas acompanharem os desfiles, né? Estou tirando foto aqui, gravando tal. E como que funciona, Andréia, que quando você, por exemplo, é chamada para fotografar um Fashion Week, né? Por exemplo, as influencers estão lá, primeira fila, com o celular, tal. Ou, por exemplo, Anna Wintour, que sempre está também nas primeiras filas dos grandes desfiles. Como que funciona a fotografia dentro desses desfiles? Eles têm liberdade total de fotografar o que eles quiserem, porque eles estão lá para isso. Em alguns desfiles, Isa, eu já fui dizendo que era proibido imagem de celular. Eu já fui em desfile, inclusive, que eles davam um saquinho que você colocava o celular dentro e eles lacravam. Você só conseguia deslacrar o celular na saída do desfile. Mas são muito raros. Assim, a maioria deles, eu acho que as semanas de moda, elas aproveitam realmente as influencers, né? E quem esteja, o público que esteja ali com o seu celular para colocar nas redes sociais. Eu acho que eles acham que é legal para a semana de moda isso. É um pouco do que você falou. Você humaniza, né, a semana de moda. Sim. Todo mundo está ali assistindo em real time. Eu ligo o Instagram da Camila Coutinho e eu vejo exatamente o desfile de Paris, né? Exatamente o que está acontecendo. Ela filma modelo por modelo, eu vejo todas elas entrando. Então, eu tenho toda aquela atmosfera da música, né, do momento, né, da luz da sala escura e, de repente, a sala abre, porque você está num desfile de moda, não é só ver aqueles modelos, é toda essa atmosfera. É a entrada, aquele burburinho, todo mundo procurando seu lugar. Tudo isso aí já é, na verdade, a semana de moda, né? Já é uma Paris Fashion Week, já é uma New York Fashion Week, né? Já é um São Paulo Fashion Week, já é, na verdade, já faz parte do show, né? Que aqui chamam de show, inclusive, os desfiles aqui são chamados de show. Então, eu acho que para eles isso é mais uma forma de publicidade, é mais um meio de você chamar o público, né? Agora, para as marcas, eu não sei se isso é tão interessante, porque eu acabei já estudando que aquela roupa, ela fica com uma cara de passada, de cansada, porque a pessoa vai ver tantas vezes repetida aquela roupa naquele dia,
Porque são tantas influencers colocando a mesma roupa que quando a roupa chega para ser vendida na loja, a pessoa fala, ah, isso aí já era, eu vi isso há 2 meses atrás no Instagram da Camila Coutinho, por exemplo. Né? Então, por isso que também eles mudaram um pouco a semana de moda e eles começaram com aquele você via Fast and Buy, né? Você via o show e comprava na mesma hora. Né? Já estava ali na Zara ou em qualquer lugar o que estava passando na passarela. Eles tiveram que fazer isso. Foi uma adaptação, porque senão aquela roupa ficava velha sem nem ter ido para a loja. Ela ficava um look antigo, porque a pessoa já tinha visto, já tinha sido assim uma enxurrada de imagem daquilo. Uhum. Então, aquele now by now, né? Now by now, estava tentando lembrar disso aí, era o now by now. Você vê e você compra no site, já está disponível o que acabou de ser passado na passarela. Isso foi uma adaptação, né, da indústria de moda para esse, né, boom de imagens de roupa que a gente começou a ter com os celulares. Então, foi um jeito que eles deram de que essa roupa não ficasse velha em 1 mês, suponhamos, né? Que essa coleção continuasse viva. Então, era comprar na mesma hora. Eu acho que a C&A faz muito isso aí também. Eu acho que no final, no mundo inteiro, isso foi uma forma de você vender, né, a última coleção e muito rápido, porque a imagem é rápida. Até porque, né, Andréia, cada vez que é lançado um modelo novo de celular, as câmeras dos celulares estão cada vez mais profissionais, né? Gente, eu uso um iPhone 11, né, o 11 Pro, que é o último que tem. A câmera são três lentes. Então, o que eu consigo fazer com as 3 lentes, assim, claro, eu faço com uma câmera também, mas às vezes é tão mais rápido fazer com o celular, gente. Assim, sacar o celular e fazer. Nossa, eles têm assim, você vira ali para tirar, por exemplo, o retrato. Você coloca na posição de retrato, ele te borra o fundo na mesma hora, você pode deixar o fundo mais borrado ou não. Nesse último iPhone, você consegue quanto que você quer borrado atrás. Eu, com uma câmera Canon grande, uma profissional, eu consigo fazer, mas eu demoro muito mais para fazer isso. E outra coisa, Isa, eu tenho que depois baixar essa foto. Sim. E essa foto é pesadíssima para baixar. A foto do celular tá ali, gente. Eu mando e posto na mesma hora. Quer dizer, então, além da câmera ser muito boa, é muito rápido, né? Eu, quando eu saio de um desfile, eu, na mesma hora, com a minha câmera, eu coloco ela no Wi-Fi, passo aquelas fotos em alta resolução para o meu celular e envio para o Brasil. Eu nem saí ainda do New York Fashion Week, eu nem saí. Às vezes, eu sou contratada, são desfiles com várias marcas, eu sou contratada para tirar foto de 2 ou 3 marcas de um desfile que vão ter 15. Eu estou ali no pitch dos fotógrafos, gente, enquanto tem marca passando que não me interessa, eu já estou mandando a foto que eu fiz. Eu já liguei a minha câmera no Wi-Fi, já peguei no meu celular e já mandei. Na mesma hora, eu já mandei. Quer dizer, então, é tudo muito rápido hoje em dia. Hoje em dia é uma coisa tudo muito invasivo, né? A gente está sempre muito exposto, né? A câmera, a lente dos outros, né? Esse meu celular, como ele tem as 3 câmeras, eu consigo dar um zoom sem ter que abrir o dedo. Eu só clico na câmera do zoom e ele já me dá o zoom da câmera em altíssima resolução. Ele não perde. A pessoa nem imagina que você está dando zoom. Porque quando você faz assim com o dedo, a pessoa fala, nossa, o que ela está querendo ver? Mas quando ela tá pronto. Nem imagino. Eu uso muito no metrô. Daí eu adoro tirar foto no metrô, assim, do pessoal, a moda no metrô, né? Bom, não tenho andado de metrô, mas... e eu posso fazer, mas às vezes eu acho que eu intimido a pessoa. Às vezes eu vejo que eu não quero que a pessoa veja que eu estou tirando a foto, eu quero que ela seja natural. Que ela não, porque tem gente que às vezes vê que você está tirando a foto, cruza a perna, arruma o cabelo, né? Aí perde aquela beleza do espontâneo, né? Da foto espontânea. Que eu acho que muito a street style é muito a foto espontânea, muitas vezes. Eu estou fotografando dentro de um metrô, muitas vezes eu fotografo assim, todo mundo usando o celular, por exemplo. Você entra no metrô, tá todo mundo usando o celular. E às vezes eu entro no metrô e tem assim, um jovem, bem jovem, lendo um livro, e todos os velhinhos usando o celular. Eu acho super interessante aquela cena, entendeu? Então eu falo, vou fotografar. Mas eu não consigo ser, é a minha personalidade, eu não consigo ser assim tão descarada, sabe assim? Eu poderia fazer, mas eu não consigo. Então, eu uso essa artimanha, às vezes, de dar um zoomzinho ali. A pessoa ver. E já partindo dessa deixa, então, a respeito do descaramento, vamos falar um pouquinho sobre o panorama do mercado da fotografia. Antes, durante e como possivelmente vai ser no pós-Covid-19. Porque nós tínhamos uma forma de entendimento do nosso dia a dia anteriormente,
passou a ser completamente outro, porque as marcas tiveram que se reinventar, as pessoas tiveram que se reinventar para fazer as suas divulgações, acabaram os desfiles presenciais, hoje em dia alguns já voltaram, mas está aquela coisa meio híbrida ainda, tanto que vai ter um desfile da Burberry dia 17, amanhã, que eles já estão anunciando no LinkedIn desde a semana passada, e vai ser transmitido ao vivo. Então, óbvio, vai ter alguns convidados, mas as pessoas que não são convidadas vão poder também acompanhar em tempo real, independentemente de quem esteja lá, faça essa transmissão, porque a própria marca vai fazer essa transmissão. E eu exemplifiquei a Burberry agora porque eu vi a notícia na semana passada e eu vou assistir porque é importante, gente, é importante que o advogado assista também, ele precisa entender. Se você atua nessa área, tudo que nós estamos falando aqui hoje diz respeito ao nosso dia a dia, porque se a gente não tiver um conhecimento de mercado, se você não souber como funciona, qual é a estrutura econômica de players, de hábitos desse mercado, você não vai conseguir atender a contento os seus clientes que são dessa área, tá? Então, André, eu queria que você expusesse assim, um pouco para a gente como era antes, como está sendo durante esse tempo de isolamento. Agora o isolamento está um pouco mais elástico, esses desfiles híbridos, e o que você acha que vai ser futuramente, o que vai mudar? Então, nós estamos na Semana de Moda aqui em Nova York, né? O New York Fashion Week está acontecendo, é exatamente esse período onde nós estamos. Todos os desfiles estão sendo, não tem nenhum desfile presencial, são todos eles passando nas telas, né? Inclusive em alguns lugares aqui da cidade eles fizeram telões que você pode acompanhar esses desfiles, que ali na plateia não tem ninguém, na verdade, e eles estão desfilando, né, que nem esses jogos de basquete que estão acontecendo, ou jogos de tênis, que acabou de acontecer o US Open totalmente vazio. Então, tem acontecido isso com muita frequência. Eu acho assim que, na verdade, as semanas de moda elas já tinham que ser um pouco reformuladas. Eu sempre achei que as semanas de moda elas tinham uma coisa muito antiga, aquela coisa não sei, eu acho que isso tudo tem que ser repensado. E eu acho que a situação atual vai fazer com que acelere um pouco algumas mudanças. Com relação às campanhas, durante o período, o auge, né, do Covid, que como você falou, agora nós estamos relaxando um pouco mais, as coisas, né? Eu já estou fotografando, né? Eu já fiz várias campanhas essas semanas, eu de máscara o tempo todo, né, em ambiente aberto, eu já voltei a fotografar. Mas teve um período que não. E eu acho que as marcas foram muito inteligentes. Eu acho que eles conseguiram usar imagens, às vezes, antigas, mesclar o novo com o velho, fazer fotos, às vezes, só da modelo ali na casa dela, né? Ela mesma se maquiou, ela mesma, e o único fotógrafo que fez. Eu acho assim que foi um momento de adaptação geral e de criatividade muito grande, né? Eu acho que todas elas tiveram, principalmente foi quando teve uns desfiles em Paris, que nenhuma podia desfilar, e todas elas apresentaram suas novas coleções em outro formato, que não foi o desfile, né? E eu não me engano qual foi, se foi a Prada, ou foi a Chanel. A Chanel utilizou um recurso muito bacana. Ela usou a forma como a Chanel vendeu as roupas depois da Segunda Guerra Mundial. E ela a Dior. Foi a Dior. Eu sabia que era uma das... que fez as miniaturas. As miniaturas. Eu achei aquilo, Thaís, lindo. Primeiro porque foi histórico. Ela trouxe, né, da Segunda Guerra Mundial para cá, para os dias de hoje, e usou esse artifício de inserir os modelos naquele cenário, né, daquela época. Eu achei lindíssimo, né? Além da gente aprender como é que vendiam as roupas, né, como é que eles saíam com aquele carrinho, né? Quer dizer, eu achei muito bonito. Então, eu acho que foi uma coisa positiva, assim, para a moda, né? Foi uma coisa que mudou, quebrou completamente, né? Fez as coleções, os designs, saírem da caixinha, né? Saírem e começarem a ter ideias novas. Eu, como fotógrafa, eu fiz, gente, durante fotos, ensaios pelo Zoom. Eu liguei o Zoom na minha televisão e eu fotografava com a minha tela da televisão. Eu tinha modelo ali para mim e eu fotografava ela. Eu fiz ensaios de grávida, eu fiz ensaios de família, eu fiz ensaios de modelo, tudo através do Zoom.
E não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma foto que eu tiro. Mas ela fica até mais artística. Eu consigo trabalhar a luz diferente, eu consegui fazer umas montagens diferentes, eu consegui dar um jeito que a foto ficasse criativa, ficasse interessante, que a pessoa falasse, pô, legal essa foto, diferente essa foto. E o fato dela ter sido feita no Zoom não causou, não deixou ela ser melhor ou pior, ela foi diferente. Né? Então, e há essa diferença, eu acho, Thaís, é o que vai ser a grande mudança. É o ser diferente. Aqui tem uma loja que eu gosto muito aqui no Sorro, que ela é uma multimarcas. Ela tem, assim, 30 marcas diferentes. E sempre foi muito cansativo fotografar os desfiles dela na New York Fashion Week, porque eram 8 modelos de cada marca. Imagina, 30 marcas desfilando 8 looks. Não acabava aquilo. Era uma coisa assim, eram 2 horas. Um dia eu estava até junto com a Daniela Falcão, eu acho, no desfile, mas não foi nessa marca, foi na Desigual, que é uma marca espanhola, e foi tão longo. Uma hora a Daniela Falcão falou, não dá para ver o final, é muito longo, tem que ser curto, né? Chega uma hora que essa pessoa cansa daquilo. E agora, no Covid, essa loja, que é uma multimarca, ela fez vários pequenos desfiles. Todo dia teve 4 marcas num dia, 4 marcas... E ela abriu, foi presencial, teve pessoas que estavam lá, eu não quis ir, eu não me sentia à vontade, mas ela mudou o formato para um jeito melhor, porque 30 marcas desfilando o tempo todo era uma loucura. O backstage desse desfile, gente, vocês não têm ideia o que era. Vocês imaginam essas modelos se trocando, é uma loucura. Então, de uma certa forma, eles, por causa da pandemia, eles vão melhorar. Eles vão ficar melhores do que eles eram antes. Então, eu acho que essas mudanças, às vezes, Thaís, vêm para o bem. Assim. Eu acho que, claro, não na situação que nós estamos vivendo, mas eu acho que vão ter coisas bonitas que a gente vai aprender durante, né, esse isolamento e que vão ser mantidas, como a campanha da Dior, que foi tão maravilhosa, né? E outras que aconteceram mais ou menos iguais. Então... acho que a mudança vai ser benéfica, assim, para a moda, de uma forma geral. Eu acredito nisso também, André. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Dior. E quando eu sou muito fã da Dior. Alucinada. E quando eu vi uns spotlights que eles fizeram de como seria o desfile, eu falei, gente, eu não acredito. Porque eu já tinha lido a história, né, da comercialização no pós-guerra, que tinha pouco dinheiro, então tinha que ser feito dessa forma para levar as coleções para os clientes em potencial. Eu falei, gente, assim, ela teve a diretora artística da Dior, ela teve um espírito assim enorme, porque ficou como se fosse um filme aquilo. Maravilhoso, Você conseguia fazer o acompanhamento das peças, tem até todo o processo, todo o processo do desenvolvimento de tudo. É muito incrível. Então, e é uma coisa que nós normalmente não acompanhamos, né? A gente só teve a oportunidade de acompanhar porque eles mudaram o formato, né? De mostrar a coleção. Então, foi benéfico para todo mundo, porque foi tão bonito. E eu achei assim, Thaís, eu estava lendo depois, que foi muito humano. A gente estava precisando de uma coisa quente, né? Todo mundo com aquela coisa da pandemia, em casa, né? Aquela coisa meio angustiante. E eles conseguiram trazer uma coisa que foi calorosa, que foi gostosa de ver, que nos tirou daquele medo, né, da época que a gente está vivendo e nos trouxe para um mundo de fantasia gostosa. Foi arte pura, né? Foi arte pura e diversão e tudo que eu acho que as pessoas estavam precisando no momento. A música, assim, mesmo tirando a minha suspeição por ser fã, eu acho que foi, dentre todos os desfiles dessa nova fase que nós estivemos, de todos que foram apresentados, para mim foi o melhor e conseguiu passar mais assim o DNA da marca e impactar. Porque as pessoas realmente só falavam disso e comparavam todos os outros a essa apresentação, entendeu? Então virou meio um marco dessa nova realidade na qual a gente se inseriu. E um bom marco, né? Eu acho que é um bom marco. Ainda bem que nós vamos ter esse parâmetro da Dior para produzir coisas melhores até, diferentes, enfim. Mas tendo essa visão que a Dior nos deu, que eu achei realmente incrível. Para mim, eu também acho que foi o melhor de todos dessa fase pandêmica, foi o da Dior. Amém.
Isa, faça as considerações, por favor. E, Andréia, também a oportunidade para os fotógrafos se reinventarem também, né? Muito. Assim, que nem você comentou da oportunidade de fotografar pelo Zoom. É uma forma, às vezes não está na mesma cidade, no mesmo país, e quer aquele profissional, enfim, né? É uma forma da fotografia também se reinventar, né? Muito, eu acho que para os fotógrafos do primeiro impacto foi muito grande, assim, né? Uhum. Eu não podia fotografar na rua, mas também não pode fotografar em estúdio, né? Ninguém podia Sim. sair de casa. Então, eu não podia fazer home office, né? Como que um fotógrafo faz home office? Não tem isso. Então, você tem que se reinventar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é o ideal fotografar por Zoom, mas também não é impossível, né? Uhum. Então, eu comecei no começo usando a tela do computador. Eu falei, não, eu vou clicar meu computador na televisão, minha televisão é enorme, eu vou ver a pessoa enorme. Então, eu conseguia, gente, fotografar em pé mesmo, como se eu estivesse com a pessoa do meu lado. Eu andava pela sala, porque eu tinha a televisão, a pessoa estava na minha tela da televisão. Mas eu demorei para chegar nessa coisa, vou ligar na televisão. Eu comecei fazendo aqui no computador. E aí depois eu falei, não, eu vou ligar na TV. E foi maravilhoso. Aí eu posso controlar a luz, eu posso, né, fechar a cortina, eu posso jogar, eu posso fazer o que eu quiser, na verdade. Não é ruim, né? É diferente. É um outro tipo de fotografia. No meu Instagram tem, depois se vocês forem lá olhar, tem algumas pessoas que eu fotografei na hora e eu usei muito o recurso de fazer montagens, né? Eu acho que todos os fotógrafos acabaram fazendo um pouco isso. Você dá uma outra envelopada na foto. Não é aquela foto tão chapada, mas você trabalha a sombra, você trabalha a sobreposição de fotos, você trabalha a cor, né? Você às vezes satura mais a cor ou tira a cor. Eu trabalhei muito black and white, também tirei bastante cor. Então, eu acho que você acaba usando outros recursos, né? Que a fotografia e a edição, principalmente, né? No pós-fotografia, te dão que normalmente eu evito muito editar qualquer foto de moda, principalmente, para não mudar, né, a cor da roupa. Eu não edito nada disso, assim, né? A foto que vem, ela vem, porque eu acho que você começa a editar, sempre pode mudar coisas que não são para mudar. Mas você pode, às vezes, até aumentar um pouco o brilho, mas nunca mexer em saturação, por exemplo, né? E com o Zoom eu mexi bastante com isso. Então, a foto ficou mais como uma arte mesmo, né? Era uma foto mais artística, ficou mais como se fosse uma pintura. Então, foi super interessante. Eu acho que eu não teria feito isso se não tivesse a pandemia. Então, foi a chance de descobrir novos meios, né? E de saber que a gente sobrevive. De alguma forma, a gente vai sobrevivendo. E por falar nisso, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos práticos do dia a dia. Andréia, como é a sua forma de trabalho, relação com os clientes, principais preocupações, orientações e dúvidas mais comuns, idealização dos clientes em relação às fotografias, a intromissão. Obviamente, gente, sempre lembrando que a Andréia ela vai dar o ponto de vista dela como advogada, como fotógrafa, e de acordo com o local no qual ela vive, que é nos Estados Unidos e Nova York, a legislação é diversa da nossa, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Nós estamos meio que fazendo um direito comparado aqui entre a nossa legislação e a legislação lá nos Estados Unidos. Por favor. Que a gente até viu que tem esse ponto em comum, na verdade, que é a comercialização da foto, né? Isso é uma coisa super importante. Então, eu acho que esse ponto é um ponto em comum que norteia bastante a fotografia de moda, principalmente, né, se você vai fotografar uma coleção. Quando eles me procuram para fotografar um editorial ou uma coleção, varia muito, tá? Tem marcas que vêm para cá e ficam uma semana fotografando. E tem marcas que têm menos recursos e fotografam tudo num dia só. Influencers eu fotografo muito também. Elas vêm com um monte de roupa, então são 15 looks para fazer. Então, 15 looks, eu trabalho como uma diretora mesmo de tudo, na verdade. Eu dou as opções de lugares para a gente ir aqui em Nova York, né? Podemos fazer isso. Quantas horas você tem? A primeira coisa que eu preciso saber, quanto tempo você tem, quantos looks você tem que, né? A mesma coisa com uma campanha de uma coleção nova, né? Quantas vai ser modelo profissional? Você precisa de uma modelo? Quem vai ser, né? Então, normalmente eu busco a modelo. Eu faço um contrato com a modelo está vinculada a mim. Eu busco o maquiador, eu busco tudo que a marca precisa. A marca só tem que chegar
com as roupas que ela quer fotografar. Né? Fora e me dizer se ela quer fazer uma coisa mais bucólica, a gente usa mais os parques. Se ela quer realmente mostrar a efervescência de Nova York, a gente usa Times Square. Então, eu quero mostrar as duas coisas, maravilha. Então, vamos fazer logisticamente isso funcionar. E eu aproveito ao máximo, tá? Então, estamos dentro do metrô, vamos fotografar modelo dentro do metrô, né? Porque estar no metrô de Nova York é um lugar diferente, né? E a gente tem essa liberdade de fotografar. Eu já fotografei uma bailarina dentro do vagão, o vagão em funcionamento, e ela dançando dentro do vagão. E ficaram fotos incríveis, assim, né? E as pessoas nem se mexem. Todo mundo continuou sentado na sua cadeirinha ali, ninguém nem se mexeu, e a bailarina rodopiava lá no meio do negócio, eu com flash, porque eu precisei usar flash nessa, né? Não daria para usar sem o flash. Mas, então, eu organizo desde a chegada deles, do tempo de duração, do shooting, até, né, o envio depois por um link, porque normalmente eles são do Brasil, eles já voltaram quando eu vou mandar foto, então eu mando um link digital com 500, 600, 1000 fotos que seja, e é assim que funciona. Eu, normalmente, quando é família, né, que a família também fotografa muito, eu não peço, obviamente não assino nenhum contrato, a gente, é uma coisa mais de um acordo nosso, registrado ali no WhatsApp, né? Eu realmente tenho um contrato para campanha mesmo de marcas que venham do Brasil ou que estejam aqui, que vão comercializar muito aquilo. Então, eu realmente tenho a seção de direitos da foto, né? Eu tenho o direito autoral, mas eles vão ter o direito de propriedade. A foto é deles, né? O que acontece muitas vezes, aí a pessoa, principalmente influencer, que tem milhões de seguidores. Você fotografa e eu só dou o crédito. Isso acontece muito, né? Não me pagam e eu só coloco fotografia. E às vezes, gente, você imagina, às vezes, grandes magazines de revistas que você imagina que vão pagar, às vezes essas aí te perguntam se você pode fazer só fazendo o crédito da foto. Eu fiz algumas vezes, né, eu já fiz algumas coisas que eu não cobrei e usei só o meu crédito, mas evito ao máximo hoje em dia, nem que seja o mínimo. Eu sei que às vezes fazer a conversão do real para o dólar é um absurdo, eu tenho sempre que ter isso muito em mente, né, de quanto que significa em real aquilo para a pessoa, né, e não em dólar. Então, meus clientes brasileiros, eu tenho sempre esse cuidado de não extrapolar, né, em termos de valores, porque eu sei que não é fácil você converter por 5, né, por 4, por 6, né, fica inviável, né? Então, eu quero ter aquele cliente. Então, eu quero que ele venha fotografar, eu quero ser a fotógrafa dele. Então, na verdade, a gente entra num acordo e a gente acaba fazendo um valor especial para clientes brasileiros também, por causa disso. Mas tem muito isso do crédito, é uma coisa muito chata, mas tem, infelizmente tem. A gente sabe. E, Andréia, tem algum cliente seu, seja pessoa física, pessoa jurídica, enfim, que tenha chegado num ponto, porque teve uma época que a gente via muito as pessoas utilizando o Photoshop de uma forma assim exageradamente absurda, que você deturpava completamente a imagem da pessoa, porque, vamos supor, uma modelo. Você vê aquela foto, a pessoa já é modelo porque ela tem um perfil diferenciado e serve para aquele trabalho específico. E torna aquela pessoa de tal modo inatingível artificialmente que isso acaba gerando nas pessoas comuns, normais, uma insatisfação permanente. A gente tinha muita discussão a respeito disso, tanto que entrou naquela campanha do... body, ai gente, eu esqueci qual é o outro termo, que é corpo de todos, corpo conhecido, ou seja, das pessoas se aceitarem como elas efetivamente são e que se diminuísse o uso assim absurdo de Photoshop como estava sendo, como vinha ocorrendo anteriormente. Tanto que a gente vê muitas marcas utilizando diversos tipos físicos, diversos tipos de raça, de feições, de cores de cabelo, de pele, justamente porque as pessoas elas passaram a exigir para se identificar com aquela marca, que elas se identificassem com quem estava vendendo aquela marca, com as modelos que estavam comercializando aquele produto. Você já teve algum problema em relação a isso, de ter que falar para algum cliente, olha, eu não vou mexer
na foto desse jeito, ou eu não acho, eu não faço isso. Não, como é que não, eu nunca tive. Nunca tive pedido dessa forma, mexe aqui, muda aqui, transforma aqui. Nunca tive, assim, tá? Eu mexo muito pouco em foto, é o que eu te falei no começo, né? Eu posso até mexer em fotos muito de paisagem, às vezes eu dou uma puxada mais na cor, mas nunca em foto de moda. Foto de moda é uma coisa que eu evito mexer mesmo, não mexo mesmo. Agora, isso que você falou da modelo, né, de ser, não sei, agora com a pandemia, a Victoria's Secret decretou falência, né? Eles fecharam as lojas, tinha uma loja maravilhosa aqui na Quinta Avenida que está fechada, e dizem que não vão reabrir. E muitas é isso, Thaís. Eu acho que a Victoria's Secret não conseguiu acompanhar que as modelos não eram o que nós somos, né? Tinha aquele desfile das Angels, elas eram Angels e não éramos nós. Então as pessoas não entravam Não, as pessoas não entravam na loja porque diziam, essa roupa não é para mim, essa lingerie não é para mim, porque olha quem está usando a lingerie, né? Então você nunca nem entrava na loja para ver se tinha alguma coisa que você pudesse usar, porque você tinha a ideia da Angel. Então a Victoria's Secret já vinha mal por causa disso, porque eu acho que não soube inserir nas modelos, demorou. No final eles começaram a inserir modelos mais normais, mas eles demoraram muito para ter esse timing. Sim. Mas aí já tinham perdido o bonde da história. Já estavam com a imagem muito forte, aquela imagem daquelas super mulheres, e que 1% é aquilo, 0,001% é uma Gisele Bündchen. Então, eu acho que esse é um caso do que você está falando muito forte, uma marca muito forte, como a Victoria's Secret, com produtos muito legais, né, e que não vai voltar, gente. Vai acabar a pandemia e nós não vamos ter mais a lingerie Victoria, que hoje em dia, eu acho que mundialmente sempre foi, né, um nome fortíssimo no setor. Então, é um pouco isso que você está falando, eu acho. Não é que modificaram, mas usaram modelos, né, muito, muito, muito que não condizem com a realidade, né? E eles tinham tudo, né, para ser uma marca, para continuar aquela marca que todo mundo aguardava em dezembro para assistir o desfile, porque tocavam bandas também que estavam era um mega show, mas eles só não souberam colocar aquela coisa na real, né? Agora, acontece muito também, isso que você está falando, Thaís, de mudar a foto hoje em dia, falando em redes sociais, os filtros, né? Todo mundo usa filtro. Então, algumas influencers até colocam, essa sou eu com filtro e essa sou eu sem filtro. Elas às vezes elas até brincam com isso, né? Então, cada vez que você vai olhar, tem um filtro novo. Então, isso é uma certa forma do que você está falando, de mexer numa foto. Os filtros do Instagram são um Photoshop, né, que você faz. Você coloca um delineador, você coloca um batom, você coloca até um bronze, você pode ficar mais bronzeada até, né? Então, você não vai estar fazendo... Você está de filtro? Você está de filtro, Thaís? Não, hoje não. Hoje eu só estou com meu ring light novo. Muito bom, muito bom. Mas, gente, eu uso filtro quando eu faço live direto no Instagram. Você pode fazer a live com o filtro. Com filtro, né? Você não é nem live, na verdade. Você é filtro. Nossa, e virou um mercado. Tem gente agora que trabalha vendendo filtros para os stories do Instagram. Né? Exatamente. Virou um mercado. É um Photoshop pronto. É um Photoshop pronto. E a maioria das influencers, todas têm o seu próprio filtro. E quanto mais esse filtro é baixado, porque você precisa salvar ele lá na sua linha de perfis, mais elas faturam, porque elas recebem uma porcentagem em cima da quantidade desses filtros que são baixados. E não é qualquer pessoa que consegue subir um filtro pro Instagram. Não. Você passa por todo um procedimento para conseguir a liberação desse filtro, aí depois eles te liberam, mas dependendo do seu engajamento com o público, ele fica mais ou menos tempo lá à disposição para as pessoas utilizarem, ou ele começa a travar e cai, simplesmente some. Vocês, quem tem o hábito de verificar isso. E que bom que você mencionou isso, Andréia, porque eu acredito que não seja só aqui no Brasil, eu acredito que seja um movimento mundial, porque eu já vi várias influencers aqui do Brasil com um movimento de começar a fazer os seus stories, os seus vídeos, sem a utilização de filtro. Para mostrar, olha, essa sou eu mesma, eu sou desse jeito, eu tenho pintas, eu tenho sardas, essa sou eu de maquiagem, mas também é a minha versão sem maquiagem.
elas correm o risco de virarem uma Victoria's Secret. Tão fora da realidade que você fala, não vou mais seguir essa pessoa, porque ela não tem celulite, ela não tem espinha, ela não tem nada, eu vou seguir essa pessoa para ficar eu cada vez me achando pior. Quer dizer, a influencer não está ali para isso, né? Não é o papel da influencer. Ela tem que mostrar, ela vai influenciar teu dia a dia, então ela tem que estar de acordo mais ou menos com o teu dia a dia, né? Os seguidores dela querem ver o que eles podem fazer, né? Coisas que eles podem usar. Você olha lá uma pessoa que não é nada, essa influencer com certeza acaba perdendo seguidores, que é na verdade... Mas eu também acredito isso, Thaís. Eu acho que no excesso o filtro vai ser um problema, né? E já estamos caminhando para esse excesso, é o que vocês falaram. Elas têm mais de um filtro. Você vê filtro disso, filtro daquilo, elas têm diversos filtros, então também tem que ter esse cuidado. Eu acho legal usar filtro, eu acho bacana fazer uma foto com filtro, eu acho que, né, fica legal, você tira às vezes uma olheira, mas eu acho que não pode ter o exagero de você virar, né, uma boneca ali, uma coisa que, né, um avatar. Daqui a pouco você está num... Um avatar, porque você distorce completamente a realidade. E tem gente que eu já percebi isso, que às vezes entra com o filtro no Instagram, dá um print screen na tela, tira foto com aquele filtro que muda o seu rosto, porque é uma técnica de realidade aumentada que interfere na sua fisionomia, seja de cor de pele, de olho, de cor de boca, tamanho, nariz. Você consegue simplesmente modificar completamente a realidade, ser uma outra pessoa, e as pessoas publicam essas fotos esperando os likes, né, e dizendo, nossa, olha como eu sou linda, mas na verdade é uma coisa artificial, né? Não deixa de ser uma espécie de Photoshop que você faz ali naquele momento. Eu acho bem interessante, quando eles fazem stories, quando eles publicam no feed, né, no Instagram, você não consegue ver se está com filtro ou não, mas quando você faz o stories, em cima parece que está usando filtro. Então é sempre legal você ver qual é o filtro, às vezes você vê se você gosta ou não, mas no stories você consegue diferenciar, mas quando eles fazem isso que você está falando, usar o filtro, dar um print e postar no feed, você não vê que tem um filtro ali, né? Então, aí a imagem realmente fica bem distorcida da realidade. Aí você encontra com essa pessoa depois na rua e fala, nossa, quem é você? Nossa, mas como ela é diferente pessoalmente. Completamente ótimo. Nossa, você é mais legal de perto, né? Complexo. Tem um pouco isso também. Eu ando reparando que tem alguns filtros. Hoje, principalmente, hoje mesmo eu vi um dos filtros da Marina Rui Barbosa, que ele agora tem tipo, como se fosse um volume do lado para o grau de quanto você quer que o filtro fique. Então, quanto maior, né, fica mais aquela imagem mais fake. E quanto menor vai ficando mais você e menos o filtro, né? Eu já tinha visto um que embaixo você pode colocar os cílios, se você quer cílios bem compridos ou cílios menores, você pode escolher o tamanho do cílio, mas nunca vi isso de você conseguir regular meio que como um volume, né? Não, esse eu nunca tinha visto. É o que nós estamos falando, cada vez mais as coisas vão, né, mudando e as novidades vão aparecendo e eu acho que tem que ter sempre, como a gente falou no início, eu acho, Thaís, assim, sempre tem que ter um bom senso, né? A gente tem que ter um limite do quanto usar, né? De tudo, acho que o limite sempre é fundamental. Até porque dá para perceber que aquilo é fake, né? Você percebe que aquilo não é natural. É tão bonito uma fotografia natural, né, Andréia? Você, mais do que ninguém, pode falar. Não, você pode trabalhar a luz, né? Você pode fazer uma sombra, você pode jogar um cabelo, enfim, você pode fazer tantos recursos que fiquem legais, né, na foto. E não falando que seria substituir um filtro, não é isso. Mas são outros recursos mais naturais que a gente pode usar e que a foto fica... Sem transformar a pessoa, né? Sem fazer um botox ali É verdade, eu acho que tem muito isso. Agora, o Photoshop é uma coisa... As imperfeições das fotos são sempre feitas, né, numa campanha, isso tudo vai para um retoque, que eles chamam, e tudo isso é feito. Então, às vezes ela está com uma espinha muito grande, é tirada aquela espinha, né? Tudo isso é uma coisa normal de acontecer em fotografia de moda e nas revistas, e que a gente vê tudo. Todas essas fotos, elas passam por um outro profissional que faz um retoque nas fotos, né? Então, se teve ali, tá com o olho mais vermelho, ele consegue dentro do olho deixar o olho branquinho. Então, esse retoque
é para a imagem ficar perfeita mesmo, né? Você não está mudando a pessoa, você está simplesmente limpando o que está poluindo a imagem, né? Coisas que não deveriam estar ali, como, por exemplo, às vezes uma espinha. Normalmente eu acho que a espinha a modelo acordou com uma espinha, maquiou, mas mesmo assim ficou aparecendo a espinha. Você vai lá e tira. Bem na ponta do nariz, né? Você vai lá e tira com o Photoshop. Então, obviamente, não sendo exagerado, e é o que todo mundo faz, não há foto que vocês vejam em campanha, em televisão, né? Ou revista, ou outdoor, que não passou por um retoque, que não passou por esse profissional que faz essa limpeza. Todas elas. Isso não tenha dúvida. O problema é as pessoas se compararem a essas fotos e acharem, nossa, eu não sou perfeita o suficiente, então eu fico numa neurose, né? E aí a gente entra numa discussão comportamental, psicológica, do que motiva isso nos dias de hoje. Porque eu acho que quanto mais as pessoas perdem a sua privacidade, mais elas se expõem nas redes sociais, mas elas, ao se exporem, elas querem aceitação, e essa é a aceitação que vira um círculo, não é um círculo virtuoso, é um círculo vicioso. Exatamente, vicioso, e é difícil, que eu acho que foi justamente o que essa pandemia, eu acho que a gente tem que tentar enxergar as coisas positivas de tudo dessa vida, que esse momento de isolamento pelo qual nós passamos, que as pessoas deixaram de ter proximidade, passaram a ficar mais em casa, a conviver com si mesmas e com as pessoas que estavam no entorno delas, isso acho que deu uma mexida assim nessa visão. Tomara que que as pessoas que tenham sido mexidas sejam maioria, em detrimento das que não. Tomara. Esperança disso, né? Tomara que sim, Deixa eu falar que nós vamos para o final já, para finalização e considerações finais, com muita dor no coração, porque eu ficaria aqui conversando até amanhã. Uma delícia o nosso papo, gente, muito bom. Eu vou mencionar uma coisa que a gente tinha comentado, eu e você, Thaís, antes, a gente acabou não falando, a gente falou dos filtros aqui, essa coisa de repostar foto em Instagram, né? Usar foto, né, que você pegou de alguém e tudo mais. Eu sempre falo para a pessoa, tenta usar o máximo possível as suas fotos, né? Você quer colocar uma foto, baixa lá uma foto que você queira e coloca a foto sua, não pega as outras, que a gente começou no início, a Isa até falou, você falou do Google, né? Pegar banco de imagens. E outra coisa, no Instagram eu acho que é muito legal quando você usa, aí sim dá crédito, peguei essa foto no Instagram de tal pessoa, né? Ou fazer o repost, né? Com aqueles aplicativos que são próprios para isso, que se você usa aquele aplicativo, é mais ou menos uma autorização, já que você está, né, repostando a foto de outra pessoa crédito, né? E tá dando o direito autoral daquela foto. Então, eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia também acontece muito. Eu já tinha lido que uma época o Instagram falou que ia tirar todas as fotos que não fossem fotos que a própria pessoa tirou, que fossem fotos usadas. Ele acabou não fazendo isso, mas a plataforma pensou em fazer isso. Ele deve ter tido algum problema. Então, eu acho que é muito delicado também pegando a foto de qualquer pessoa, né, dando print e usando sem dizer de onde veio. Né, falar a fonte, de onde veio, usar os aplicativos de repostagem, sempre é interessante, sempre te protege e sempre eu acho que é mais ético, né? É mais digno, eu acho, fazer isso. Sempre, gente. Em relação a isso que você falou agora, eu tinha ido pesquisar logo quando o Instagram começou com essa história, mas eles desenvolveram um outro meio para ter um certo controle sobre isso, mas óbvio que as pessoas já conseguiram identificar uma forma para burlar. O Instagram ele tem um algoritmo que ele consegue identificar quando aquela foto é nova, ou seja, quando ela está recém-tirada por um algoritmo que tem no celular, enfim, quando você disponibiliza. Se ela for uma foto nova, por exemplo, vocês podem até, quem está nos acompanhando, fazer esse teste. Você consegue usar os filtros que o Instagram disponibiliza, você consegue usar nos stories, tudo bonitinho. Agora, se é uma foto que você copia e cola e a foto já existe em algum lugar, eu não sei como eles conseguem identificar que aquela foto já existe e você não consegue usar o filtro, por exemplo, eles meio que te... Talvez pela própria resolução da foto. Se a foto já é um print, ela já não está na mesma resolução que a foto original. Provavelmente é alguma coisa assim, que eles devem ter
pela qualidade da foto, provavelmente. E é justamente na resolução, na quantidade de pixels, que as pessoas começaram a fazer as suas gambiarras para utilizar a foto de outro, porque elas pegavam as fotos de alta resolução, davam print screen naquela de alta resolução, e mesmo com print, ela ainda ficava com uma resolução suficiente que você conseguia enganar o algoritmo. Então, é complexa a situação. Eles também tem muito problema com música, né? Agora o Instagram criou o Reels, né? Que você pode colocar a música. Então, a hora que você usa aquele trechinho da música que eles disponibilizaram, que não é muito tempo, né? E a música que eles te dão, né? Você tem que procurar ali a música que você quer dentro da própria plataforma do Instagram, é permitido usar a música. Porque se você colocava uma outra música depois e editava, ele cortava. Ele dizia, você não tem o direito autoral de usar essa música. Com a música, eles fazem isso com muita rapidez e com muita facilidade também. Mas o Reels veio para isso, eu acho que veio para mudar isso. E se você for salvar o Reels, você filmar com a música, ele vai falar, vai filmar o vídeo sem a música. Porque ele não sabe aonde você vai usar isso depois. Sim. Então, ele só deixa você usar isso na plataforma deles em forma de Reels. Então, eu acho bem uma proteção, né, ao direito autoral da música muito grande também. É uma tentativa, na verdade, né? Não que não tenha como burlar, sempre tem, mas é uma tentativa. Tanto que aqui os stories com música, no mundo inteiro estava bombando. Aqui no Brasil, acho que foi o último país a ser liberado para fazer os stories com música. Porque, por exemplo, você assistia stories de uma pessoa que estava fora do país, onde era autorizado usar as músicas no Instagram. E aí, você estava assistindo, estava falando assim, essa música não está disponível no seu país. É isso mesmo, aparece. É verdade, essa música não está disponível no seu país, é verdade, aparece isso também. São todas as formas que eles acabam usando para os direitos autorais das músicas, né? E outra coisa que surgiu, né, Thaís, durante a pandemia foi isso. Eu acho que o TikTok surgiu, né? Sim. Foi uma coisa que, assim, eu acho que até já tinha, mas estourou, né, durante a pandemia. Eu acho que a fotografia acabou perdendo um pouquinho para esses filmezinhos mais rápidos, que são mais engraçados e que as pessoas acabaram se expondo mais e dançando e dublando, né? Ficou uma coisa mais engraçada que eu acho que substituiu a foto durante a pandemia. Eu acho que a foto acabou perdendo um pouco terreno para esses filmezinhos rápidos de TikTok, de Reels, de música, né? De interação mesmo da pessoa ali, né? A participação da pessoa realmente no vídeo. Eu acho que... Mas eu acho que é bom. Eu acho que no momento estava sendo muito bom. A pessoa não estava tendo contato com amigos, festa, nada disso, mas estava, de uma certa forma, se divertindo. Então, se divertindo e interagindo com os outros também. Você ouvia a pessoa, você via ela se mexer. É diferente do impacto de uma fotografia. Claro, com certeza. E você podia, no TikTok, você pode, inclusive, fazer o mesmo, né, o mesmo movimento, a mesma música. Então, existe uma certa interação. Então, eu acho que foi realmente a pandemia deu muito mais força para esse tipo de plataforma também que surgiu durante essa época. Andréia, última consideração, tipo consideração final, the last one. Bom, gente, eu adorei aqui participar com vocês, falar sobre isso, falar sobre, né, sobre os direitos, né, autorais das fotos, os direitos de publicidade, né, o que você pode ou não pode fazer. Acho que as pessoas têm que sempre ter muito discernimento para usar foto de outra pessoa ou de fotografar alguém numa situação que se fosse que, né, se coloca no lugar dessa pessoa. Eu gostaria de ser fotografada nessa situação. Eu evito, por exemplo, às vezes eu cubro casamento, por exemplo, eu não fotografo as pessoas comendo. É chato fotografar as pessoas comendo, é feio, não é uma foto bonita. Então, é sempre ter esse tipo de discernimento. Eu acho que todo mundo, gente, é bom fotógrafo. Todo mundo tem boas câmeras nos seus celulares, como a gente falou aqui, né, no princípio. Os celulares hoje em dia têm recursos incríveis. Então, todo mundo tem esse poder de fotografar e de jogar a imagem na rede, né? Então, sempre ter muita consideração com o outro, né, com a outra pessoa que vai estar aparecendo, e se colocar no lugar dela, antes de colocar essa foto na rede. Será que eu queria estar nessa exposição, né? Será que a pessoa daria permissão para esse tipo de foto? É aquilo que a pessoa fotografou debaixo da saia. Ela falou, mas eu estou andando na rua com roupa, não é para a pessoa vir tirar foto minha embaixo da minha saia. Tudo bem que ele está no local público, eu estou vestida, mas o ângulo que ele usou, eu não permito esse tipo de foto. Então, é sempre ver se o ângulo também, né, que você está usando não está denegrindo alguém, né, está colocando alguém numa situação constrangedora, né, que não vale a pena. A foto é feita para a gente mostrar, eu acho que
coisas bonitas também, mostrar a história, né? O fotojornalismo está aí para mostrar o que acontece no mundo, mas a gente não precisa nunca criar uma situação chata com outra pessoa. Pelo contrário, a foto, pessoal, quando as pessoas tiram a foto gostando, essa energia que sai do fotografado transforma a fotografia de um jeito maravilhoso, porque você vê a energia na foto. Então, tem vezes que as pessoas me falam, André, essa foto ficou demais. Eu falei, não, mas é você que passou essa energia, e é pura verdade. Quando o fotografado não quer ser fotografado, a foto não fica legal. Mas quando ele se entrega, né, que ele quer realmente fazer um trabalho legal, eu faço e ele também faz, aí fica perfeito. Então, vamos sempre vamos respeitar aí os fotografados. Vamos sim. Isa, suas últimas considerações, por favor. E assim, complementando o que a Andrea falou, é o bonito da fotografia, né? Aquela pessoa quis estar na foto, estou demonstrando várias emoções na foto, né? Isso que é o bonito da fotografia, né? Então, realmente, eu acho que são pontos bem delicados. Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. É bem isso, né? Eu acho que em tudo no direito, na verdade, né? Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. É verdade, o direito como um todo, né? Não só nessa questão de fotografia, mas, né, no mundo... No mundo jurídico, né, de leis e tudo. Eu acho que essa é uma questão que a gente sempre tem que ter. Sempre se coloca na posição do outro para ver se está fazendo mal, né? Se está criando uma situação ruim. Desconfortável para a pessoa, né? E outra, todo mundo tem direito a se resguardar, enfim, direito à própria imagem, enfim, mil questões decorrentes disso. E eu realmente acho que, assim, respeitando os limites, a foto não tem por que não ficar linda, não ficar um trabalho extremamente artístico. Assim, a foto é tão importante quanto os quadros eram pintados lá atrás, antes de existir as câmeras fotográficas, né? A foto é arte, a foto é história, né? História, a foto é jornalismo, né? A foto retrata o que está acontecendo. E se tiver aqui uma passeata, eu for lá e só fotografar e não falar nada, vocês vão entender que é uma passeata. Sim. Vocês vão entender o que ela está querendo dizer, sem eu abrir a boca. Quer dizer, então a foto ela serve para tudo isso que você está falando, né? E mais. Então a foto é uma coisa muito importante, então a gente tem que saber usar. Sim. É uma ferramenta muito importante, tem que saber. E hoje em dia todo mundo tem acesso à fotografia, todo mundo. Sim. Então é muito fácil fotografar, então vamos fazer sempre com cautela, né? Sempre com cuidado, para ficar bonita. Até falaram aqui no chat, a foto é prova, realmente. A foto é prova nos processos, muitas vezes. É verdade, é verdade. Então a gente tem sempre que saber usar isso, né? De uma forma responsável. A foto é o retrato de um momento. Eu acho essa definição bem importante. Não importa qual momento. E eterniza aquilo, né, Thaís? A foto fica eternizado. Então, é uma coisa que não apaga, né? Então, a foto, mesmo a impressa, mesmo a antiga, né? Hoje em dia ninguém imprime foto, mas mesmo as fotos impressas imprimiu aquele momento. Então, eternizou. Hoje eu acho que ainda mais até, né? Quando a gente joga na rede, ela vai para a nuvem lá e sabe Deus onde está naquela nuvem. É melhor a gente nem saber, viu? Melhor nem saber. Melhor não saber. Meninas, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Andréia, foi um prazer enorme. Prazer foi todo meu. E o nosso bate-papo ia render. Como eu disse, eu ficaria aqui muito tempo ainda conversando, mas infelizmente não podemos. Mas a gente pode pensar numa outra ocasião, inclusive quando as coisas voltarem ao normal, quando você estiver aqui no Brasil, vem participar de um dos nossos eventos ao vivo e a cores. Muito prazer com vocês. A presença. E quando vocês vierem para Nova York, nós vamos fazer uma sessão de ensaio com vocês. Não me chama que a gente vai, né, Thaís? É um convite, já está aqui, ó, convite feito. Assim que acabar tudo isso, se puder, todo mundo puder viajar, espero vocês aqui. Ai, que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada a você, Thaís. Logo o nosso evento de hoje. É um prazer conhecer também, Isa.
O prazer foi meu, Andréia. Queria ficar aqui conversando sobre fotografia, Nova York, moda, até amanhã, como a Thaís falou. Mas eu já estou te seguindo no Instagram, a gente vai conversando por lá. Ai, vamos, com certeza. Tá Obrigada, bom. Thaís, pelo convite, viu? Obrigada, Thaís, de novo. Não saiam ainda, peraí, que eu estou avisando o pessoal de que o nosso vídeo depois vai estar disponível no canal do YouTube da OAB. Quem não pôde nos acompanhar ou queira rever o nosso bate-papo de hoje, depois eu disponibilizo o link. Vai demorar um pouquinho, gente, porque como são muitos eventos todos os dias, até a equipe da OAB editar e subir o vídeo para o canal, demora um pouquinho, mas tão logo esteja disponível, eu coloco o link das minhas redes sociais. Muito obrigada a todos, reitero meus agradecimentos ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a toda a sua diretoria, ao doutor Alexandre Rolo. E vocês, as queridas, muito obrigada. Até a próxima. E semana que vem nós temos um evento sobre tecidos tecnológicos que em breve eu vou divulgar. Vai ser incrível, não percam. E até a próxima. Tchau, tchau, meninas. Tchau, boa noite, Tchau, gente. boa noite. Tchau.